A música ela entrou na minha vida muito cedo, né? Porque eu já venho de uma família de músicos. Então, tipo assim, meu avô é maestro, tenho tios que são músicos. Meu pai hoje ele é maestro, mas também sempre trabalhou com música. Então aí no caso, a música entrou, eu conheci a música muito novinho, meu pai era militar e era da banda do exército, então eu sempre estava no meio, com 4, 5 anos de idade. E no em torno de 6, 7 anos foi quando eu comecei a tocar na igreja, comecei a tocar o instrumento que é a bateria, né? Não tinha muita noção, eu gostava no caso de tocar e como eu estava na igreja eu tocava muitas coisas gospel, né? Naquela época no caso, então Cassiane, Shirley Cavalhais, Matos Nascimento, a gente escutava muito essas músicas gospel, né? Aí um pouquinho mais pra frente, que aí eu já tinha uma certa consciência melhor de música e tal, aí eu comecei a escutar outras coisas, que no caso seria o blues, o jazz, entendeu? A bossa nova, mais ou menos esses estilos assim. No começo eu tinha muita vontade de viajar, entendeu? Ter uma banda e ficar tocando em vários lugares, vários países. Tenho um pouco de vontade disso ainda. Mas por eu ver meu pai sendo um militar músico, né? Então isso já mexeu comigo, então é isso que eu busco hoje em dia, né? Ser um militar músico ainda. Se caso não dê, aí eu opto para outras áreas na música que eu possa estar trabalhando. 16 anos, 17 anos, foi quando eu decidi realmente que eu iria ser músico, né? E meu pai me deu total apoio, porque ele sabe é uma coisa que eu gosto, que eu mexo desde pequeno, e é uma área que ele também mexe. E ele fica muito feliz, porque são poucos que seguem os mesmos passos dos pais, né? Então, no caso, está sendo passado de geração para geração. Meu avô era maestro, né? Agora, hoje, meu pai já é maestro e ele está falando que eu estou indo no mesmo caminho que ele, entendeu? Então, eu tive muito apoio para isso, né? Tanto do meu pai como da minha mãe. Porque, no caso, minha família, todos são músicos. Meu pai é maestro e saxofonista. Minha mãe, ela toca violino, é violinista. Eu toco trompete, bateria, né? Minha irmã toca flauta transversal. E o marido da minha irmã, o meu cunhado, o Christian, ele é guitarrista em Goiânia. Meus amigos, eles não mexem com música, são todos de outras áreas. Então, tipo assim, se eu chegava na escola com um violão e tocasse, pra eles achavam, nossa, que massa, não sei o que, assim. Mas não teve ninguém assim que falasse, não, isso aí não vai dar certo pra você não, e tal. Não teve não. Eu trabalho hoje na área da música dando aula, né? Eu trabalho com de crianças e os idosos, né? Que é a turma da melhor idade. Então eu tenho alunos de 6 anos a 80 anos de idade aprendendo violão. Então, tipo assim, eu ensino crianças, então eu mexo com música o dia inteiro. Vamos dizer assim, flauta, bateria, violão, entendeu? E assim, acabo que eu não tenho aquele tempo específico certo para você pegar e estudar o próprio instrumento. Eu costumo estudar, sim, o meu instrumento, porque é necessário. E eu tenho um ditado que eu achei muito interessante que eu vi, que fala assim, abandone o seu instrumento por um dia, que ele irá te abandonar por um mês. E isso é verdade, porque você fica um tempinho sem pegar nele, você já sente uma dificuldade tremenda para fazer coisas que você já consegue fazer. Então, tipo assim, hoje é isso, eu trabalho mais dando aula, né, estudando, e de vez em quando tem alguns shows que aparecem, né, pra gente estar tocando, e sempre também tem que estar se preparando, porque não é fácil não. Em torno de 12, 13 vezes, 13 apresentações por mês, por aí. Já fiz muita coisa nessa vida, rapaz. Meu primeiro emprego foi feirante. Eu fui trabalhar na feira e aí tirava uns trocados lá só pra sair final de semana, depois do culto e tal. E depois disso fui trabalhar na Lan House, aí mudei e comecei a trabalhar como vendedor. Trabalhei muitos anos como vendedor de sapato e tal. E fiquei muito tempo nessa área de vendedor, até que surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa loja de música, né, em Goiânia. Eu trabalhei nessa loja de música em Goiânia um ano, entendeu?
E depois que eu entrei nesse meio aí, que eu comecei a tocar em alguns lugares também e tal, aí foi quando eu falei assim, ó, eu não vou trabalhar em outra área a não ser que esteja mexendo com música. E aí apareceu a oportunidade de estar trabalhando no PET como professor, né? E tô lá no PET. Bom, no meu caso, era bem tranquilo porque a minha companheira, minha namorada, no caso, na época, minha ex-esposa, ela também era musicista. Ela tocava saxofone, então muitas das vezes ela me acompanhava. Quando ela não estava tocando, ela estava me acompanhando junto. Entendeu? Então era bem tranquilo isso aí. É a valorização. Muitas pessoas hoje ainda não valorizam o músico em si. Entendeu? E isso é até mesmo no nosso próprio meio. Às vezes tem algum casamento que eu vou fazer que eu cobro R$ 200 para fazer uma anunciação de noiva. Mas aí tem aquele cara que para não perder o evento, ele vai lá e cobra os R$ 50. Então a valorização do músico em si já está até no nosso meio. Tem músico que não se valoriza. Para ele qualquer R$ 50 está bom e acaba prejudicando o outro. Então no nosso meio hoje o mais complicado é isso mesmo, a valorização tanto das pessoas de fora como dos próprios músicos em si mesmo.